Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciências e hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, certo? O sistema locomotor ele vai ser subdividido em três sistemas: o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema articular. Para essa aula, a gente vai ter aí um foco maior no sistema esquelético, ok? Mas sabendo que locomotor, ele agrupa esses três, digamos que subsistemas. Então, falando de sistema locomotor de uma forma geral, né, nós temos aí algumas funções, como sustentação, locomoção e manutenção da postura, certo? Corporal, tá? Então, tanto sustentação, quanto locomoção, quanto postura do corpo vão ser desempenhadas pelo sistema locomotor. Temos uma função também de armazenamento de íons e sais minerais nos ossos, a produção de células sanguíneas, certo? Que também vai acontecer nos ossos, e a proteção de órgãos internos, né? Como, por exemplo, a caixa torácica. É uma estrutura óssea, pertence ao sistema locomotor, mas com função aí de proteger alguns órgãos internos, como o pulmão, como o coração, né? A caixa craniana, por exemplo, né? Uma estrutura totalmente fechadinha aí, que tem função de proteger o encéfalo, tá? Com relação à divisão, como a gente já falou anteriormente, né, o sistema locomotor ele vai ser dividido em esquelético, muscular e articular. Lembra que o foco da aula vai ser o sistema esquelético, certo? Então, o sistema esquelético ele é formado por ossos, né, o esqueleto do nosso corpo. O esqueleto humano adulto ele vai apresentar 206 ossos formados. Né? Quando a gente parte aí para uma criança, para um bebê, a gente vai ter um número maior de ossos, cerca de uns 306. E o que é que acontece com o passar dos anos? Por que é que isso diminui? Né? Porque os ossos dos bebês, digamos assim, da nossa fase infantil aí, os ossos eles vão se fusionando, eles vão se fundindo uns aos outros, certo? E vão diminuindo essa quantidade, como a gente vê, tá? E o que são ossos? Ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unem-se uns aos outros por intermédio das junturas, ou chamadas de articulações. E o seu conjunto vai constituir o esqueleto. O esqueleto é uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização, certo? A fixação de íons, especificamente o cálcio, de sua matriz óssea, tá? Então esse é o conceito que a gente teria aí para um osso, certo? É um órgão, assim como um coração, assim como um pulmão, assim como um intestino. Falando aí de anatomia de osso, especificamente dos ossos longos, né, o que é que a gente tem? Aqui a gente teria uma estrutura de um fêmur, o osso que está localizado aí na nossa coxa. Então, nós temos as pontas, digamos assim, do fêmur, né, as extremidades, como a gente chama, sendo denominadas de epífise. E a estrutura entre as epífises, a maior parte do osso, digamos assim, a gente chama de diáfise. Na região da diáfise, essa região aqui acompanha a setinha, tá vendo? Na região da diáfise, a gente tem medula óssea amarela. A medula óssea amarela é uma reserva de gordura, uma reserva energética. Né? Quando o nosso corpo ele não tem, a gente está em um período de jejum, ele não tem de onde tirar mais energia para funcionar, né? Começa a ser aí extraída a energia dos ossos, da medula óssea amarela. E nas epífises, que são as pontinhas aqui dos ossos, ó, nós temos medula óssea vermelha. Eu falava lá nos primeiros slides, os slides iniciais,
que uma das funções do sistema esquelético é a produção de células do sangue, né? Então, nesse caso, a produção das células do sangue vão ocorrer especificamente na medula óssea vermelha, tá? O processo de produção das células do sangue é conhecido como hematopoiese, tá? Hematopoiese, órgão hematopoético, é aquele órgão que tem função de produzir células sanguíneas. No caso aí, os ossos longos, especificamente nas epífises, porque vão apresentar a medula óssea vermelha, né? Por que não na diáfise? Porque a diáfise apresenta a medula óssea amarela, que é uma reserva energética para ser usada quando o nosso organismo tiver um déficit muito grande em energia, em gordura, em matéria-prima para realizar suas atividades, certo? Então, a gente pode classificar os ossos de acordo com o seu formato, de acordo com o seu tamanho, em ossos planos, certo? Ou também chamados de ossos chatos, por exemplo, o osso frontal aqui da nossa testa. Ossos curtos, aqueles ossos pequenininhos, ossos do punho, certo? Que a gente chama de carpo. Ossos sesamoides, são aqueles ossos que o tamanho é igual ao comprimento, certo? O tamanho é igual à largura e à espessura, desculpem, que é a patela, né? O osso que forma o nosso joelho. Os ossos irregulares, que são aqueles ossos que não dá para a gente dizer comprimento é igual a largura igual a espessura. Ou comprimento e a espessura é excedendo a largura. Enfim, é totalmente irregular. E os ossos longos, né? Aí são aqueles ossos maiores do nosso organismo. Certo? Então, essas são as classificações e alguns exemplos para os ossos do nosso corpo. O esqueleto, como eu falei, né, atual do indivíduo adulto, ele tem cerca de 206 ossos. De um bebê, cerca de 300. A gente viu o que acontece com esses outros ossos que sumiram, né, entre aspas. O que aconteceu foi uma fusão dos ossos, certo? Para aí chegar no indivíduo adulto, tá? O nosso esqueleto, ele pode ser dividido em dois tipos. Um esqueleto axial, certo? Que é aquele formado pelo eixo central do nosso corpo. E um esqueleto apendicular, que é formado pelos apêndices, braços e pernas, certo? Falando inicialmente de esqueleto apendicular, o primeiro conjunto de ossos que vem formar esse esqueleto é o crânio, certo? O crânio, apesar de parecer um osso só, ele é formado por um conjunto de ossos, certo? Ligados aí por articulações imóveis. Né? Aquela articulação que não tem é articulação porque é o encontro entre um osso e outro, certo? E é imóvel porque não tem essa mobilidade, como a gente sabe. Então, os principais, digamos assim, osso frontal, parietal, certo? Occipital, que está lá no finalzinho, lá atrás. Esfenoide, certo? Perto do ocular. Temporal, as têmporas, acima do aparelho auditivo, certo? Zigomático, abaixo dos olhos. Maxila, a parte superior dentária, digamos assim. Mandíbula, a parte inferior e que apresenta aí mobilidade, certo? Nasal, lembra que não é a narina. A narina é cartilagem, mas o osso que está abaixo da narina, chamado de nasal, certo? Lacrimal, esse que está próximo aqui à região ocular, tá? Então, são todos ossos aí que juntinhos, certo? Formam a caixa craniana, tá? E são unidos por articulações imóveis. A próxima região do esqueleto axial é a coluna vertebral, certo? A coluna vertebral tem um conjunto de 33 vértebras, certo? Divididas em regiões. Temos a região cervical, a região torácica, lombar, sacro e cóccix,
Tá? A região cervical ela é composta por 7 vértebras, a torácica por 12, a lombar por 5, a região do sacro por 5 também, certo? E o cóccix ele é resultado da fusão de 4 vértebras. Né? Se a gente fizesse o somatório, dariam aí as 33 vértebras na coluna vertebral. Tá? Aqui ao lado a gente tem uma imagem vista de cima de uma vértebra, certo? Onde a gente tem aqui uma evidência, digamos assim, um destaque para o forame vertebral, que é a região, ou também chamado de canal central da medula espinal, que é a região onde a medula espinal ela vai percorrer, certo? Lembra que aqui em cima a gente tem o crânio, tá? E a medula espinal ela sai da base do crânio e percorre toda a coluna vertebral dentro dela, né? Uma vértebra em cima da outra vai formar um canal aqui nessa região, certo? Então a gente chama de canal central da medula espinal. Então vai ser por aí que a medula ela vai passar e em alguns pontos ela vai se ramificando, ela vai se dividindo para outras regiões do corpo. Outro conjunto ósseo que forma o esqueleto axial é a caixa torácica. A caixa torácica ela é formada por um conjunto de 12 pares de costelas, certo? Fechadas aí, unidas aí por meio desse osso aqui bem evidente que é o osso externo, tá? E falando agora de esqueleto apendicular, são os ossos que formam aí os nossos membros superiores e inferiores. Nós temos a nível de membros superiores uma escápula, clavícula, húmero, que forma a região do braço, ulna e rádio, que forma a região do antebraço, e a região da mão, nós vamos ter ossos do carpo, que é o punho, metacarpo, que seria a palma da mão, e falanges, que seriam os dedos, certo? Então, seriam esses os ossos que formam o esqueleto axial dos membros superiores, certo? Tanto um membro quanto o outro vai apresentar essa quantidade, esses tipos de ossos e essas nomenclaturas. Quando a gente fala de membros inferiores, certo? A gente está falando de um ilho e de um isquio, que vem formar a cavidade pélvica, certo? O fêmur, que é o osso de maior tamanho do nosso corpo. A patela, que é a região do joelho, certo? Que é aquele osso sesamoide. A tíbia e a fíbula, que formam a região aí da perna, tá? E aqui a gente tem os tarsos, metatarsos e falanges, certo? Ossos társicos não é um osso só, são um conjunto de ossos curtos. Os metatarsos também, tá? Então, esse conjunto de tarsos, metatarsos e falanges vem formar o pé. Lembra que no pé são tarsos, metatarsos e falanges. Nas mãos, nós temos o carpo, metacarpo e falanges. Ok? Então, e esses são os ossos que formam os membros inferiores. Certo? Bom, pessoal, para sistema esquelético, certo? O material é esse, o conteúdo é esse. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, certo? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente conversa para sanar essa possível dúvida, certo? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.